TV São Caetano, para mais um programa Saúde e Beleza com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Mauana Rabelo, sou fisioterapeuta e abordo todos os assuntos sobre saúde e beleza. Se você quer ver algum assunto específico aqui, seja polêmico ou não, manda no meu Instagram, @MauanaRabelo, e eu não vou ter trava para botar ele aqui para vocês não, tá bom? A arroba da TV no Instagram, tv.sãocaetano, lá tem muito conteúdo informativo, uma linguagem clara, bem acessível e variado e de qualidade. Então, vale vocês seguirem também. Nós estamos no canal 109 pela Soul TV, um aplicativo tanto para Android quanto para iOS, que te dá uma imagem muito nítida do nosso programa, de toda a programação da TV São Caetano, que inclusive está muito legal. Então, dá uma olhada, tem bastante variedade aqui, tem vários programas novos que estrearam esses últimos tempos aí, tudo bem feitinho, tudo com carinho para vocês. Hoje eu tô com a Brisa, uma amiga, ela é personal trainer, ela é treinadora do método hipopressivo e ela vai falar pra gente sobre um assunto muito perguntado, polêmico e cheio de história, porque é um tal de faz cirurgia, não faz cirurgia, tem jeito, não tem jeito. Nós vamos falar sobre a diástase abdominal. E como ela é treinadora do método hipopressivo, ela também vai falar um pouco do método, de como que isso vai ajudar ou não, se não for o caso, no tratamento da diástase. Então vamos começar do zero. O que é a diástase, Brisa? Seja bem-vinda. Tudo bem, boa noite. A diástase é a separação do reto abdominal. O reto abdominal está aqui na frente, então é quando ocorre essa separação. Essa separação do reto abdominal, ela pode ser por excesso de peso, excesso de força ou devido a uma gestação, ou seja, mulheres no pós-parto. O útero cresce e esse útero, obviamente, empurra esses órgãos para frente, fazendo com que o seu reto ele tenha uma separação. Essa diástase, ela pode ser funcional ou patológica. Funcional, a gente fala que é uma diástase de até 2 centímetros. Patológica é uma diástase de até mais de 2 centímetros. Ela é dolorosa? A diástase, ela não é dolorosa. O que pode acontecer é a pessoa sentir dor nas costas, má postura. Então, a queixa principal é essa e vem acompanhado de alguns gatilhos, como a incontinência urinária de esforço. O que é a incontinência urinária de esforço? É quando a mulher, ao tossir, ao espirrar, ao pular corda, ao fazer um exercício que exija muita força, ocorre escapes de xixi. Dá uma risadona, Dá uma risadona, já era. Então, ela acha que é normal. Na verdade, o que eu falo é que é comum, mas não é normal. Acontece muitas vezes e a pessoa acha, porque eu tive filho, vai acontecer. Não é bem assim. Porque eu bebi um pouco a mais. Porque eu bebi um pouco a mais. Tá tudo isso. Bem. A gente ficar fazendo xixi na calça aos pouquinhos não é normal. Não tá é normal. E tem como tratar. Tem como tratar. O que é mais legal. Eu sou especialista, sou licenciada LPF. O LPF é um método Low Pressure Fitness. Ele veio da Espanha. Ele está bombando aqui no Brasil. E, na verdade, é uma das escolas do hipopressivo. O hipopressivo é uma técnica que ela envolve respiração diafragmática torácica com as posturas adequadas e faz com que tonifique essa musculatura mais profunda do nosso abdômen. O transverso, o oblíquo, o períneo, essa região mais profunda que as pessoas acham que fazendo abdominal vai voltar o abdômen que era antes de uma gestação e não é. Não volta. Não volta. A Brisa está aqui hoje por uma razão muito especial. Ela trabalha com consciência, ela é licenciada e ela trabalha direito. Porque eu tenho visto muita gente, especialmente no Instagram, falando e fazendo bobagem com o LPF. Então, fala que faz, fala que aplica. Eu acho que lê alguma coisa, lê daquele jeito. E, eu tenho know-how, eu tenho bagagem de faculdade para fazer e faz arte. Orienta errado. Eu tenho paciente que está lendo e está fazendo por conta e está fazendo errado.
E elas vêm me contar, assim, tão felizes que elas estão com aquela rotina de exercício. Eu falo, mas como que você está fazendo? A hora que a pessoa fala, eu falo, olha, eu vou te dar um contato. Aí eu já chamo a Brisa. Eu falo, vai ela falar com ela. Porque não adianta você fazer mal feito. O mal feito não é legal, não é? E vou falar um pouquinho sobre o vácuo. O pessoal, ele foca muito no vácuo abdominal. Gente, o método não é só o vácuo. O vácuo é somente 30% do método. É todo um conjunto da respiração, da inspira pelo nariz, solta pela boca e a gente faz um vácuo abdominal na expiração. É diferente. Então, as pessoas a gente vê as fotos na internet, o pessoal, né, murchando a barriga assim, mas não, tem todo um conjunto porque a gente atinge a fáscia. A fáscia, eu vou aproveitar e já falando da fáscia. A gente tem tempo para falar. Que eu faço uma analogia bem legal. O que é a fáscia, para vocês entenderem? Imagina uma mexerica. A mexerica é a casca da mexerica é a pele. O gominho da mexerica é o músculo e os fiapinhos brancos são a fáscia. Então tá tudo interligado, o nosso músculo aqui tá tudo interligado pela fáscia. Então a fáscia ela precisa ser hidratada, ela precisa ser trabalhada e através desse método, desses exercícios, a gente faz com que tonifique essa parte mais profunda, difícil muitas vezes de chegar com o exercício. Em quanto tempo a pessoa vê um resultado? Não a olho nu, mas que ela começa a sentir essa diferença. Com quanto tempo que você acha que... O resultado, ela depende do tamanho da sua diástase, ela depende da prática, porque eu falo que a lição de casa é fundamental, é um treinamento, gente, não é mágica. Então, o treinamento, eu falo que tem que fazer todos os dias por 5 minutos, bonitinho, que você vai observando o resultado. Eu falo que com 5 minutos. Então não tem que ter preguiça. Não tem que ter preguiça. E tem gente que tem preguiça. Agora o tapa veio na minha cara direto, assim, ó. 5 minutos, Brisa. 5 minutinhos, então, gente. Vai, agora continua, que eu cortei você, que eu fiquei assim meio nervosa. Em quanto tempo? Se fizer todos os dias 5 minutos, tiver uma diástase, vai de 3 centímetros. Com 3 meses você já vê, com 3 meses você vê um bom resultado. Mas assim, com uma semana, gente, o intestino da pessoa já tá ótimo. Tem gente que tem intestino preso, o intestino já melhora, a pessoa já vai sentindo com um mês dor nas costas desaparecer, né? Porque a postura da mulher, né, devido a uma gestação, ela empurra a barriga para frente, né, e coloca essas costas assim, ó, dessa pressão. Então, a gente vai reorganizar essa postura. E é com o tempo. Com 3 meses, a pessoa já muda a barriga, mas com uma semana ela já vê o intestino mudar. É a primeira coisa que eu falo que percebe em você mesmo. As pessoas me falam muito, relatam muito a parte estética. Porque as pessoas, de verdade, elas se preocupam com a saúde, elas querem ficar saudáveis. Mas se tiver um bônus da estética... Com certeza. Nossa, aí o olho brilha. Então, as pessoas me falam muito. Nossa, eu senti demais, assim, a aparência do abdômen que diminui. Aquele estômago alto vai embora. Sim, o método, assim que ele chegou no Brasil, aí ele foi intitulado, né, como a técnica da barriga negativa. Ai, tá vendo? Olha o sonho. Olha o sonho chegando. A gente... Tudo pode negativar, né? Então, que não seja... Ai, errei. A conta bancária. Né? Que não seja a conta bancária. Então, foi conhecido como a técnica da barriga negativa. É muito interessante porque, aos poucos, foi percebendo que há uma diminuição, veja bem, de até 12 centímetros da circunferência abdominal em 3 meses. Isso foi comprovado aquelas pessoas que treinam, que se dedicam, treinam legal. Comem legal, se hidratam, porque sim, é um conjunto, eu sempre falo isso aqui. Só que, a Mauana, eu vou falar uma coisa, o método, ele age no músculo. Eu falo que para emagrecer, você tem que ter uma alimentação balanceada, um déficit calórico. Então, imagina, o músculo está aqui, a gordura está acima. Você precisa ter gasto para perder essa gordura. O método, ele atinge lá dentro, lá profundo. Ele te cuida. Ele te cuida.
te cuida. Além de ser a licenciada LPF, eu também tenho uma especialização no Diástase Academy, que é bem legal, que é bem específico de diástase. Então, a gente estuda tudo, onde começa a diástase, até o que ela pode agravar, né? O que ela pode desfavorecer. Não só na estética, mas sim os sintomas. Então, e isso é importante. Porque você sabe que eu sempre aproveito um pouquinho para tirar minhas dúvidas pessoais, né? Porque às vezes é a dúvida de você é em casa também. Brisa, me conta uma coisa. Qual é o malefício de ter uma diástase? Qual o risco que eu corro quando eu tenho uma diástase? A diástase, ela pode te dar muita dor e o lance também de aumento de pressão intraabdominal. O que é o aumento de pressão, gente? Quando a gente não consegue gerenciar muito bem essa força, a gente não consegue sustentar o nosso corpo. A gente não consegue fazer uma prancha, a gente não consegue fazer um agachamento. Então, isso pode te prejudicar posteriormente com postura, com dores e principalmente aqui no assoalho pélvico, né? Pode até dar, quando você não tem uma competência abdominal, pode surgir um prolapso de bexiga. Né? Que é quando a bexiga cai, né? Então isso é muito dolorido e muitas mulheres não costumam falar. Muitas mulheres jovens têm apresentado isso, porque essa coisa de marombar, todo mundo querer ser fitness agora, vai para academia, pega peso para mostrar para os outros, além do que consegue, e sem consciência do movimento, sem prestar atenção, sem trabalhar o que precisa. Exato. E acaba forçando. Então, às vezes, já tem uma diástase e nem estava sabendo. Nossa, já ouvi. Não foi nenhuma nem duas. Muitas vezes acontece isso. E isso é comum em muitos exercícios de excesso de força, acontecer essa pressão, essa potência, e aí abrir mais. E a pessoa, ela é forte, não vamos confundir, ela é forte, só que por dentro está sem tônus e sem competência abdominal. Tá? Eu já vi casos de pessoas realizando exercícios de levantamento de peso e urinando. Olha para você ver onde pode chegar, é muito grave, né? Então, o LPF, o hipopressivo, ele veio para tentar diminuir esses efeitos que são inevitáveis. Você pega uma caixa na sua casa, você realiza algum exercício que tem força, você tosse, você ri. Então, o hipopressivo, ele serve para compensar, para fazer com que a sua região do abdômen, seu assoalho pélvico, não sobrecarregue e gere outros malefícios, né? Eu acho que antes da gente falar um pouco como seria, porque mostrar a técnica hoje acho que não é a ideia. A ideia hoje era mesmo orientar, falar um pouco sobre isso, para que vocês não ficassem focados tanto no como fazer. O como fazer, você chama a Brisa lá no @ dela, já deixa seu Instagram para nós. Meu Instagram é Brizoca, com S com K, Brizoca A, que é Brisa Alves. Tá lá na tela. Isso. Então, vocês chamam a Brisa lá, porque ela faz, inclusive, avaliação e toda orientação pelo telefone, não faz? Pelo WhatsApp? Eu faço atendimento online, gente. Depois da pandemia, choveu, assim, de clientes interessadas, né? E o método ele também começou a aparecer muitas famosas. Então, o pessoal procurou, que foi uma beleza. Sim, então eu sei disso já. Por isso que eu tô falando para vocês, que a ideia hoje não é ficar mostrando como é. Mas é lógico que vai dar uma ideia daqui a pouco. Mas primeiro nós vamos mostrar resultado para vocês. Produção, joga aí a primeira imagem. Que até eu hoje, quando mandei as imagens para cá, olha para isso, Brasil. Percebe. Conta um pouco da paciente para nós, Brisa. Esse é um caso recente de pós-parto, né? Ela estava com aproximadamente uns 50 dias no pós-parto, nessa primeira foto. E na outra foto, a gente está com 3 meses de pós-parto, só fazendo o método e ela treina, continuando o treino dela de musculação. Mas é impressionante. É impressionante. Porque eu sei que na gestação a gente sofre uma alteração e ela leva quase um ano aí para voltar da coluna, né? Sim. Para voltar ao normal, mas trabalhando o que precisa. É impressionante, gente. É parece mágica, mas não, é a dedicação mesmo. E tem uma menos dedicada? Produção, acho que tem mais uma aí. Tem, olha.
Esse caso, deixa eu apontar aí para vocês. Vai, mostra É um caso de uma mãe, só que fazia uns 7 anos do parto. Então, é uma outra dúvida. Eu tenho que fazer atividade logo após o parto? Não, gente. Eu tenho mães com filhos de 15 anos, 20 anos, não importa, não importa. O importante é que vocês façam que vai dar resultado. Vai dar resultado. Então, esse caso é interessante falar que já tinha muitos anos do último parto. E ela teve E ela teve um um resultado excelente. resultado excelente, que dá até para visualizar a bordinha do músculo. Uhum. Não, eu fiquei impressionada quando eu vi as imagens hoje. Eu falei, gente, a gente está muito relaxado, tem que fazer isso. E os homens, porque tudo que eu apresento aqui, a primeira coisa que eu tenho de dúvida lá, que aparece sempre no Insta, e os homens, até do bioestimulador facial, teve muita pergunta, assim, nesse sentido. E os homens também estão Sim. no páreo, vão se beneficiar? Incrível, apareceram muitos homens e com diversas queixas, né? E esse resultado, por exemplo, eu comecei a dar aula e mesmo assim ele não estava satisfeito. Deixa eu te contar essa foto do meio, gente. Não tirem. É lipo. Deixa A aí. foto do meio é lipo. E aí, continuando o exercício, olha a diferença do hipopressivo. Nossa, Começando o exercício, aí ele quis Fez a fazer a lipo. lipo e depois da lipo. Olha a diferença. Mas é o que você falou, a gordura tá por cima. A gordura tá por cima. Né? Se ele tava com a preguiça de fazer o exercício e a dieta, foi na lipo, aí eu Foi. acho que tem mais aqui mesmo. E aí Você acha que depois precisa, a tem que gente, a gente modelou esse abdômen. Olha que bacana. E foi muito interessante esse resultado. Você foi mais 3D que o doutor. Porque foi bem interessante que aí ele acumulou com a musculação. Então eu falo que Pegou gosto. pegou gomo, né? Gosto e gomo, né? Porque aí faz você o foi mais abdômen ficar o 3D. gominho. Gente, né? ficou muito bom. Muito legal. E ele mantém? Mantém sim. Ele se adaptou bem porque, como é um exercício que envolve respiração, envolve também a oxigenação aí do cérebro, é como se fosse uma meditação. Então, a pessoa, quando ela pega gosto, ela tem aquilo dentro da rotina dela como uma A meditação. minha irmã adora. É, E ela faz, e quando a gente vai pra chácara, ela enche meu saco. Não, vamos fazer. porque Mas a aí eu pessoa faço quando eu acaba tô com ela pegando depois, gosto. ó. Mauana. A pessoa Olha, acaba veja pegando gosto e aí vai colocando dentro da rotina. É muito interessante. Tem muitos benefícios, eu acho que é bem válido. Tem muitos benefícios e o que não pode é a pessoa choramingar e falar assim, estou com um recém-nascido ou tem muito tempo do meu pós-parto, não sei o que fazer, eu vou fazer uma cirurgia. Calma, parta para o mais fácil, para depois ir para o mais difícil. Avalia. De Avalia. repente, o profissional que nem você fala muito a verdade. Se você Sim. olhar e falar, não, isso daí não tem força, não sustenta abdômen, não sustenta nada, é cirúrgico. Gente, a cirurgia, senso, ela tá né? para nos ajudar. Então, a gente não pode ser contra a cirurgia. Só que tem casos que dá para se fazer um resultado muito bom antes de partir para a cirurgia, tá? Em que resultados? Por exemplo, o excesso de pele. Quando tem muita estria, na minha opinião, e a pessoa, aquela mulher tá com autoestima baixa, vai para cirurgia, porque mexe na pele. O método, como eu falei, a gente age no músculo, né? Mas um pós de gestação gemelar que ficou muito gigantesco. Primeiro... Às vezes tem que tirar a pele, não dá. Ah, mas aí eu vou falar uma coisa interessante, Amal. Fala. Seguinte, quando o médico ele faz a cirurgia, ele sutura a parte superior do nosso abdômen, a parte da frente. A parte de trás está totalmente enfraquecida. Então, o que eu recebo? Eu recebo muitas indicações de cirurgiões plásticos, porque é para fazer o pré. No pré. Porque ele me manda a aluna, a paciente, para eu fazer o treinamento com ela, para ajeitar de dentro para fora, para depois ele costurar, ele fazer a parte de fora, entendeu? Por quê? Como eu falei, ele sutura a parte da frente, a parte de dentro está enfraquecida. Então, a gente precisa trabalhar de dentro para fora, para quando essa paciente fizer a cirurgia, ela
ela faz e fica de forma satisfeita. Não fica com aquela aparência de estômago alto, aquela aparência de esticada. Sim. Não, fica com a aparência da barriga negativa mesmo. E aquela pessoa que está em casa, nessa hora, vendo a gente, ela tá chateada. Porque ela já fez a cirurgia, ela não fez um pré, e ela está com o estômago alto e com aquela sensação de estiramento. E aí? Sim, dá resultado, dá resultado. Então não precisa ficar nervosa. Não, eu tenho casos, muitos casos Tá. de pacientes que passaram pela abdominoplastia e tem a queixa do estômago alto. Fazendo bonitinho, vai dar resultado. Volta essa bom musculatura. Também, né? Tem como. Volta. A gente tá com tempo para você me falar um pouquinho sobre a técnica. Ela começa com algum alongamento, ela começa com alguma massagem, ela começa só respirando. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer uma liberação, eu solto um pouquinho essa região da fáscia, né, do abdômen, e depois a gente trabalha o lance da inspiração e expiração. A inspiração, eu falo que dura uns 2 segundos pelo nariz, eu solto, faço a expiração pela boca em torno de 4 segundos, só que a minha expiração, ela não pode ser abdominal, ela tem que ser diafragmática torácica. Aqui, ó, do peito, eu falo do peito para cima. Então, inspira pelo nariz, solta pela boca. Depois que soltou, faz uma apneia. Eu prendo a respiração, eu bloqueio. Não é sugar, não. Inspira. Vocês estão prestando atenção nisso, né? Tá bom, eu não vou nem falar mais. Vai, continua. Inspira pelo nariz, solta, faz uma apneia e aí suga o abdômen de baixo para cima. É basicamente isso. E o mais importante não é soltar esse ar com tudo para inflar, para deixar o abdômen protuso, não. Mas é que aí ela fica na hora, apneia, ela tá tipo... Então, aí o que faz? Puxa de novo pelo nariz, não solta. Tô na apneia, tô no vácuo. O máximo conseguir. Isso, tô no vácuo, então... Para retornar, inspira pelo nariz e solta pela boca. E aí relaxa para depois fazer outro ciclo. Para fazer isso. Na verdade, é uma transição aí de braços. O movimento, ele é suave e aí vai coordenando com a respiração também. Nossa. Eu pedi muito hoje para a Brisa estar aqui com a gente para falar sobre isso. E vocês viram que ela não está aqui de pé, de roupa de ginástica, mostrando exercício para vocês, porque essa não é a ideia hoje mesmo. Mas é para você que estava fazendo em casa, estava fazendo errado, para você tomar consciência e começar a fazer corretamente. Se você só com essas orientações, porque você já está acostumado, já tem uma certa consciência corporal, conseguir fazer, que bom. Se alguém te orientou de uma maneira legal também, você ouvindo isso agora, você conseguiu, lindo. Mas... era para não continuar fazendo errado, que eu canso de ver coisa errada por aí. E depois volta com dor, tem dor na coluna. Sim. Eu recebo. Dor lombar, não sabe o que é. Aí quando começa a conversar comigo, tá fazendo hipopressivo. Como? Tudo errado. Tudo errado. E aí se machuca. E não dá resultado, né? Porque a pessoa, a gente pensa assim, eu sei que a estética é muito importante e elas vêm com muitas questões estéticas, mas e o sintoma? A gente tem que prestar atenção nesse sintoma. Tem o caso, assim, de hérnia umbilical. A hérnia umbilical muitas vezes é cirúrgica, mas eu posso praticar o hipopressivo e diminuir a dor que eu tenho, que é muito legal, é muito bacana. E o risco dessa hérnia piorar, né? Também. Segura essa cirurgia aí. Segura. Se for uma pessoa que der para fazer um tratamento mais conservador, talvez dê certo. Sim, porque a hérnia ela tem uma ligação muito grande com ao excesso de pressão. E como eu falei no início, eu gerencio essa pressão, né? Para que não aumente. Então, tem que praticar. Tem que praticar, todos gente. Os dias. Homens, mulheres. E as crianças? Não. Tem casos, sim, de crianças que praticam, sim. Existe diástase em criança, mas geralmente é ligado a má formação. Mas pode acontecer, sim. Ou aquelas crianças que começam muito cedo, muito precoce em atividades que exerçam muita força, como a ginástica artística, por exemplo. Ritmo que eles colocam mesmo, né? Isso. Muita força. Muita força.
Isso mesmo. É, porque a gente fica com essa dúvida boba, porque parece bobagem, mas que nem... Eu tô aqui perguntando, mas criança? Eu perguntei realmente sem saber. Eu falei, será? E criança também? Não, também, pode então. acontecer sim. É que às vezes não tem indicação, né? Isso. Tá aí quem ia falar pra gente com certeza. Aí eu queria mais, mas agora a gente já tá com o tempo quase estourando. Então eu queria te agradecer muito a presença aqui hoje. Eu que agradeço o convite, agradeço a receptividade. Ah, que bom. Tá? E eu espero que isso reverta pra você, que você tenha muito sucesso, continue com esse sucesso. Amém. E muito obrigada a você que está em casa por mais uma vez nos prestigiar. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Então, o meu super agradecimento e um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus.